Bem-vindos ao Maria Bonita na TV, aqui na TV Poços. Meu nome é Darlene Braga e mais uma semana eu estou aqui para agradecer você, parceiro, que está fazendo com que esse programa se torne um sucesso cada vez maior. Vamos lá, os parceiros? Doutora Carol Baganha, da Aesthetic Clinic de Pouso Alegre. Doutora Juscelia Dias, você que às vezes está precisando de um tratamento, principalmente aquele momento delicado, está fazendo um tratamento oncológico, a doutora Juscelia Dias trabalha com ozonioterapia e é aqui em Pouso Alegre, viu gente? Doutor Fábio Tranches, de Poços de Caldas, que trabalha com toda essa parte de harmonização e é mestre nas lentes de contato. A doutora Vitória Nanete, vocês já viram falar daquele aparelho super moderno, Invisalign? Então, ela trabalha e tem os melhores preços para você. A Amoras Fashion, né? Que dá sempre aquele tapa no visual, no look da gata aqui, né, gente? Pois é, um beijo pro pessoal da Amoras Fashion. E também, lógico, que eu tenho que falar, né, gente? Vamos vender o meu peixe, vamos vender Maria Bonita. Você conhece a maior rede de salões de beleza do sul de Minas? Pois é, nós estamos em Pouso Alegre, em Poços de Caldas, e o endereço das nossas lojas em Pouso Alegre é na Rua Bom Jesus, número 395, na Rua Afonso Pena, número 29, e no Serra Sul Shopping. E eu quero levar para a sua cidade também, através da venda de uma franquia. Então segue aí na bio o endereço e as imagens. Mas hoje o momento é dela, hoje é ela que comprou o quadro. Hoje eu vim falar de um assunto que vai chamar muita atenção do pessoal que está em casa. Estamos vivendo uma nova era onde tudo é muito acelerado e cuidar da saúde mental se torna cada vez mais necessário. Doutora Thaís, muito obrigada por você estar aqui no nosso programa trazendo tanta informação para a gente, viu? Eu que agradeço o convite e espero poder contribuir com vocês. Então, por falar em contribuir, é isso mesmo. Esse programa ele é direcionado para falar de moda, de beleza, mas também a gente tem que trazer, pessoal, saúde e conteúdo, né? Hoje nós vamos falar de saúde mental com a doutora Thaís. Doutora Thaís, nessa nova era, onde tudo é muito rápido, as pessoas estão aceleradas, a gente tem visto que o cenário mudou, né? E a cada vez mais fazer terapia está se fazendo necessário para que a nossa vida flua de uma maneira mais leve, né? É aí que você entra. A demanda aumentou muito, principalmente pós-pandemia. Houve uma necessidade muito grande das pessoas de conseguir administrar as questões emocionais. Porque hoje em dia o estresse está muito grande, a demanda está muito grande, a exigência do mundo virtual. Então hoje, ao mesmo tempo que você está resolvendo um problema de trabalho, tem uma mensagem para responder, tem um e-mail para dar conta, tem um chefe chamando a atenção, e aí é muita demanda emocional, muita pressão, e tem gente que está adoecendo, desenvolvendo quadros ansiosos, quadros depressivos. Então a demanda aumentou muito, sim, para essa parte da saúde mental. Então, na verdade, eu vejo como a psicologia, eu vejo como uma profissão do futuro, porque realmente é isso. Nós ainda estamos numa cidade relativamente pequena, mas quem mora em grandes capitais, a vida é cada vez mais acelerada, né? Lá no seu consultório, quais são, não pode falar doença, né? Mas quais são os tratamentos mais procurados lá para você? Hoje, o meu foco de trabalho hoje são adolescentes e adultos. Então, o que tem aparecido muito são adolescentes em conflito com essa fase de desenvolvimento que eles estão, principalmente com essa parada de convivência com jovens na pandemia, porque a adolescência demanda muito contato com o outro, essa saída de casa para o mundo, e de repente eles ficaram fechados em casa. Então tem chegado muitos adolescentes com essas questões, problemas de relacionamento de casal tem aparecido bastante também, quadros ansiosos, desde uma ansiedade básica até transtornos ansiosos. Então muitas vezes o tratamento não é só com o psicólogo, precisa demandar às vezes de outros profissionais como psiquiatra ou outras áreas da saúde também. Então, mas você sabe que o pessoal de casa, muito interessante, as mamães aí, né, os casais que estão passando por alguma dificuldade, a convivência em si está cada vez mais cheia de atritos, né? Mas, na nossa época, eu falo na nossa época porque eu acredito que você deve ter a mesma faixa de idade minha, né? Mas assim, a adolescência hoje está cada dia mais complicada, né? Eles têm tudo e ao mesmo tempo não tem nada. A que você atribui isso? Você acha que é uma coisa realmente voltada desse mundo virtual que tirou essa... É tudo muito fácil, de fácil acesso e rápido? Então, a gente pode fazer um parâmetro. Na nossa época, nós lidávamos com ócio. A gente tinha tédio. Quantas vezes estava em casa e os pais tinham uma televisão só em casa, no máximo, Lá em casa. e quem imperava era o pai. Então a gente não podia escolher o programa.
A gente não tinha celular e internet para resolver alguma coisa para cada filho. Não tinha videogame. Então, muitas vezes a gente ficava entediado e a gente lidava muito bem com isso. Hoje a gente está numa geração que desde bebê já são hiperestimulados com TV, com celular, com aparelhos eletrônicos. E se você parar para pensar, isso tudo estimula muito e dá prazer. Por quê? Ele ativa regiões cerebrais que são as mesmas regiões, por exemplo, quando você usa uma droga. Então é viciante. E aí é tão gostoso estar ali com isso sendo satisfeito que para que eu vou ficar entediado se técnico não me dá prazer? Então muitas vezes falta um pouco de equilíbrio nessa convivência familiar, de puxar um pouco esse filho para a realidade, para a convivência familiar, para não ficar só conectado ao aparelho eletrônico. Você já viu o videogame? O tanto que é atrativo? Os gráficos, os vídeos, é extremamente atrativo, é satisfatório, ativa áreas do cérebro de satisfação. Por que ele vai sair dali e aguentar às vezes uma mãe que está chamando a atenção, que está mandando estudar, que está pedindo para cumprir com as obrigações? É difícil. Limite, né? Sim. Então, a palavra é limite, né? Está faltando um pouco de limite para os adolescentes. Para organizar a rotina, estabelecimentos, objetivos. Então, falta um pouco isso. A gente tem deixado eles muito soltos. E aí, de repente, coloca, filho, sai daí. Se você não for lá, incisivo, determinar um horário, muitas vezes ele não sai, e é onde dá as brigas. Mas até então a gente ainda está falando de casos leves, né? Sim. Mas aconteceu na minha loja lá em Poços de Caldas, que eu quero até passar para o pessoal, né? Uma mãe chegou lá super desesperada, a menina tem tudo, nada tá bom, e ela pegou a tesoura e cortou o cabelo dela inteirinho. E aí, não bastando, ela foi e raspou o cabelo. E a mãe chegou lá totalmente deprimida, porque já não sabia o que fazer. Isso aí já virou uma patologia, né? A menina já está entrando numa depressão por conta dessas coisas. Tem como a gente classificar o que realmente Está acontecendo, né? A gente não sabe o caso, mas lógico que já chegou um alto grau, né? Já saiu do padrão, já saiu do esperado. Então, o que a gente pode ter certeza é que existe um conflito interno dela muito grande. Então, isso a gente precisa olhar. Olhar, às vezes, o que está acontecendo com ela, olhar a relação familiar, porque muitas vezes ela está manifestando alguma coisa que está incomodando e ela precisa tanto ser vista emocionalmente pela mãe, ela vai e corta o cabelo, ela vai e faz coisas mais gritantes para, oi, estou aqui, preciso de ajuda. Chamar um pouco de atenção para ela, né? Preciso de ajuda, me ajuda de alguma forma. Então, mas se não tratar, esses casos se tornam muito graves, né? Se a gente não cuidar, isso pode agravar, virar transtorno e aí ter outros problemas muito mais complicados por frente. Então, mas assim, explica um pouquinho pra gente diferenciar, porque uma coisa é você com o seu conhecimento. O que é a ansiedade? A ansiedade é algo muito básico que todos nós temos e a gente luta muito contra isso. A ansiedade caminha muito com o medo. Então, o que acontece? Nós temos, se a gente for pensar no nosso cérebro originário, lá nos tempos da Idade da Pedra, a gente precisava lutar pela nossa sobrevivência. Então, o que acontecia? Imagina que a gente estava lá diante de um urso enorme. A gente precisou criar mecanismos. Qual que mecanismo que a gente criou? De luta ou fuga. Então, ou eu vou enfrentar esse urso, ou eu vou correr. Desenvolvendo esse mecanismo, ou seja, eu estou em risco, medo, o que eu vou fazer? Agora, trazendo para os tempos modernos, hoje a gente tem estresse. Hoje a gente tem a alta demanda de muitas coisas, de muitas exigências. O que está acontecendo? A gente começa a despertar esse mecanismo sem motivo. Então, por exemplo, eu estou trabalhando, não tem motivo nenhum, e de repente desencadeia aí uma crise de ansiedade. Aí essa ansiedade a gente olha pelo lado ruim, quando já saiu do equilíbrio. Certo. Existe a ansiedade que é a natural que todos nós temos. Por exemplo, que delícia, hoje eu vou gravar um programa, estou ansiosa por essa gravação. É uma espera, uma espera bacana. A ansiedade seria uma preocupação com o futuro, ou de uma forma positiva, quando ela é saudável, ou de uma maneira negativa. Já o medo, a gente está prevenindo para não se colocar em risco, por isso que caminha muito junto. Então, um transtorno ansioso, por exemplo, a pessoa já está num nível tão grande de ansiedade, ela já não está administrando isso também, que começa a dar crises sem motivo. E aí a pessoa tem taquicardia, tem ânsia de vômito, sudorese, e dá um medo muito grande de passar mal. Tem gente que vai parar no pronto-socorro com medo de morrer, porque acha
que é normal, que todos nós temos, ou pessoas que já estão no nível já de transtorno, que precisam de tratamento, que precisam de algo muito mais intensivo para sair da crise. Já puxando esse gancho da ansiedade, qual que é o exercício mental que a gente tem que fazer dessa ansiedade, do medo do amanhã? Entendeu? Na realidade, a gente tem que aprender a pausar. Para tudo. Se permitir descansar. Desligar um pouco, a gente não desliga. Então você imagina, você o tempo todo demandando do seu cérebro, demandando. Ele fala, calma, que isso? Preciso desligar ela de alguma forma. E aí ele vai dando sinal, né? Para, pelo amor de Deus. Não estou dando conta. É tanta liberação de neurotransmissor que o nosso corpo muda. Então a gente tem que se permitir descansar, fazer pausas, desconectar o celular, desliga a internet, para de ver aquela luzinha vermelha que apita às vezes, né? Que é uma mensagem que chegou, é uma atualização de um aplicativo. Desligam. Tirar um tempo para si, né? Sim. E tem outras coisas também que dá para amenizar a ansiedade. Porque a gente está numa vida tão louca que a gente não cuida da alimentação, a gente não faz uma atividade física, não tem uma fé. Então eu diria que é uma tríade: mente, corpo e espírito. O equilíbrio. Tem que ter um equilíbrio. Então às vezes a gente está dedicando só ao trabalho, só as demandas que a vida dá, mas não cuida do que a gente está colocando para dentro do nosso corpo, a gente não cuida da nossa saúde mental, a gente não faz um exercício físico, então o nosso corpo chega numa estafa, né? Não dá conta. E a estafa é o nível máximo da ansiedade. Sim. Né, do cansaço. Eu fiquei muito triste com um caso, inclusive até lá da nossa cidade. Um adolescente suicidou. Quando chega nesse estágio aí, doutora, o que você me diz? Tem acontecido muito, porque eles falam que isso já é um reflexo dessa nova era também, né? A gente tem que levar em consideração que existe não só o reflexo dessa era, quanto questões genéticas, porque tem genética nesse casos caso. que são predispostos, já vem com uma predisposição de uma depressão mais grave. Então pode buscar na família, que muitas vezes tem casos de algum familiar que sofreu de uma depressão mais grave, ou às vezes até de algum familiar que já suicidou. Então tem esse ponto. Agora, quando a gente pensa em adolescente, o que a gente tem que entender? Eles ainda estão aprendendo a lidar com o limiar da frustração, do sofrimento, da falta de prazer. E muitas vezes eles vêm num movimento, nesse desenvolvimento, que não dá conta. O nível de sofrimento para eles, e que às vezes para a gente não é nada, mas que para eles é tão intenso, que chega ao ponto de que precisa acabar com a vida, porque assim o sofrimento vai acabar. Mas aí às vezes você vai falar com esse adolescente, vai buscar causas, às vezes é um relacionamento com os pais, às vezes é um namoro que terminou, às vezes é um não que tomou. Então por isso que a gente tem que estar muito próximo desses adolescentes, acompanhando eles, abrindo para ouvi-los, para entender até que ponto está tudo caminhando ou está demais, está em excesso, e aí precisa de ajuda. Então provavelmente esse jovem que suicidou já devia estar mostrando sinais de que precisava de ajuda, e talvez não deu tempo de socorrer, e aí infelizmente aconteceu essa tragédia. A gente vai voltar nesse assunto, tá, doutora? Pois é, agora eu tô chamando o comercial, mas daqui a pouco a gente vai voltar aqui com a doutora Thaís. E enquanto isso, você vai ficar com as imagens da loja Maria Bonita. Há mais de 4 anos no mercado, nós conseguimos lançar a nossa marca de cosméticos. Pois é, pessoal, isso aí não é para qualquer um não, viu? Nós conseguimos juntar, através de técnica com muito conhecimento, uma marca que tem qualidade de grandes marcas e com preço de supermercado. Pois é, eu quero que vocês conheçam toda a nossa linha de produtos, que hoje é o nosso carro-chefe do Maria Bonita. E se você quiser ser meu representante comercial, segue aí na bio e vem ser parceiro da Maria Bonita.
cidade? Pois é, eu quero vender para você, viu? A maior franquia do sul de Minas está disposta a fazer você ter uma para chamar de sua. E é isso aí, tá na bio o meu telefone, no qual você tira todas as informações e dúvidas sobre ser um franqueado. Doutora Thaís, fico chocada com esses assuntos, sabe? Porque, meu Deus, eu vejo tanto, hoje em dia é tão fácil acesso, na nossa época era tudo tão difícil, né? E a gente vê, mas você vê que a diferença tá aí mesmo, não é sobre ter, né? É sobre ser amado, ser compreendido, todos os outros sentimentos, né? Mas a gente estava falando do suicídio. Vamos dar algumas dicas aqui para as mamães que às vezes estão vendo algum comportamento diferente no filho e às vezes, muitas das vezes, ou faz isso aqui para não ver, porque dói ver, né? Ou às vezes não está percebendo, para que as mães fiquem um pouco mais atentas. Na realidade, a gente precisa abrir um canal de diálogo com os filhos. Muitas vezes o filho está lá e não dá trabalho, porque o olho está no celular, está no videogame, e a gente não cria essa conexão de todo dia perguntando a esse filho como é que você está, como foi sua aula, como foi seu dia. E aí os relacionamentos familiares estão cada vez criando um distanciamento enorme, tanto com os filhos quanto com o companheiro ou a companheira, porque está todo mundo resolvendo a demanda no celular, então não tem mais aquele diálogo. Se você não tem um diálogo diário com seu filho, como que você vai enxergar que tem um dia que ele não está legal, que ele está mais perto, que ele está mais cabisbaixo? Então, o primeiro ponto é criar essa conexão com o filho. Hoje em dia eu estou tão grávida, que eu tenho visto mães com bebês amamentando. E na fase da amamentação é a fase onde a gente cria um vínculo materno fantástico. E aí, ao invés da mãe olhar para esse bebê, se conectar com ele, ela está aqui no celular. Ela não está olhando para esse bebê que está no Tristeza, né? Então, nesse momento, ela já está perdendo a oportunidade de estar criando um vínculo com esse filho. E que aí, futuramente, quando chega na adolescência, que é muito mais difícil, vai ficar quase impossível, porque isso não foi desenvolvido desde o começo. Outra coisa, tem que ter um link direto com a escola. Ele passa a grande maior parte do tempo do dia dele na escola. Então, a escola vai sinalizar se às vezes não está legal, uma nota que veio num nível e de repente caiu, opa, tem algo errado ali, um humor que está diferente. Então, às vezes é um filho mais disposto, mais animado, e de repente está mais frustrado, mais irritado, opa, tem algo errado. Então, buscar sempre conversar e ter essa abertura, mas cuidado com o limiar, porque muitas vezes o pai fala assim, eu sou seu amigo. Você não é amigo do seu filho, você é pai, você é pai. Lógico, você tem que ter um diálogo, você tem que ter uma abertura para ele falar com você, independente quando ele fez algo legal ou quando ele está errado. Mas amigo, dá tapinha e está tudo certo. Pai e mãe não vai passar a mão na cabeça nem pode. Muitas vezes eles veem os pais dos amigos e os pais dos amigos são legais com eles. Aí começa a querer o pai do amigo. A comparação, né? Mas é legal com ele porque ele não é filho desse pai. É claro, com certeza. Então, muitas coisas a gente consegue realizar trazendo esse filho mais perto da gente, criando esse vínculo, criando esse diálogo. Legal. Doutora, vamos explicar para o pessoal. Muita gente ainda fala assim, psicóloga é coisa de gente louca. Eu faço faz 3 anos, gente, e eu amo. E eu acredito que eu nunca mais vou parar de fazer, porque a gente começa a lidar melhor com as nossas frustrações, né? Com o nosso dia a dia, a resolver. Ainda mais eu, que sou uma pessoa extremamente dramática. Então, é verdade, doutora, para mim a terapia me ajudou demais. Eu sou assim, eu sou intensa, eu sofro muito, depois eu sou... Tudo eu vou de cabeça, entendeu? Vamos explicar para o pessoal o que é fazer terapia e que você não é para tratar gente louca. Sim, mas eu não tenho nem louco, graças a Deus. Mas tem, né? Sim, isso aí na cabeça do pessoal. Tem, ainda tem muito preconceito. Hoje já melhorou muito isso. Eu acho que a demanda tem crescido mais, as pessoas estão sentindo mais necessidade de estar cuidando do seu lado emocional, das suas intensidades, então a aceitação da terapia tem sido melhor. Eu percebo que mulheres ainda aceitam mais, homem tem mais dificuldade de aceitar e dar o braço a torcer para ir para a terapia. Mas até isso já mudou, melhorou. Mas ainda tem muito conceitozinho, mas vai melhorar. A pessoa vai ver na cabeça. Esses programas aqui chegam a ajudar bastante também a levar informação, né? Mas a pessoa fica com receio, nossa, eu vou ter um problema de cabeça. E como que é feita a terapia, doutora? Então, quando o paciente procura a gente pode ofertar o tratamento tanto no consultório e com a pandemia abriu-se o tratamento online também. Então, o tratamento psicológico geralmente a gente faz sessões, né? Então é diferente de
sessões, o ideal é uma vez por semana. E nesse momento, o psicólogo está ali aberto para te ouvir aquilo que você não pode falar para o namorado, para a namorada, aquilo que às vezes você não tem coragem de falar alto, nem mais alto para você mesmo, aquilo que você não fala para os seus pais, que você não conta para ninguém, mas está ali muitas vezes mexendo, remoendo, doendo, encucando, ou às vezes até para tomar uma decisão que está difícil, ou um problema familiar, problema no trabalho, nossa, dezenas de questões do nosso dia a dia, porque nós somos seres que nos relacionamos com o outro o tempo todo, e o outro não é igual a gente, e a gente precisa lidar, ter um equilíbrio nisso, não absorver tudo e levar para a gente. Então ali na terapia você pode se abrir, você pode desabafar, e é um desabafo diferente de um amigo, que vai virar para você e falar assim, larga a mão disso, isso não é nada, e muitas vezes aquilo para você é muito. Na terapia não, aquilo que você está me dizendo vai ser acolhido, vai ser compreendido. E só o fato de você estar ali, falando, abrindo, e o psicólogo com todas as técnicas conduzindo esse diálogo, você já sai mais aliviado da sessão. Você já começa a ver determinados problemas com outros aspectos, com outras visões. Você consegue lidar melhor com as pessoas ou com determinados problemas. Acha soluções, né? Sim. E o que é diferente, por exemplo, de um psiquiatra, né? O psiquiatra é médico. O psiquiatra vai entrar com medicação. Muitas vezes a terapia nós trabalhamos só com o psicólogo e às vezes chega no nível que precisamos fazer parceria com médicos e encaminhar para psiquiatra também. Principalmente quando são transtornos ou quando o nível de sofrimento da pessoa já está em uma proporção muito grande. Mas um detalhe, não se faz terapia só quem tem problema. Ah, sim, com certeza, né? Eu, por exemplo, eu estou falando do atendimento online, eu faço questão de fazer presencial, porque eu gosto de chegar, chorar, entendeu? Eu gosto de falar, é o meu momento, entendeu? Ali é o meu momento para minha psicóloga. E realmente a gente sai de lá bem mais leve, né, doutora? Sim. Agora você entrou num assunto onde também o pessoal manda muita pergunta perguntando sobre os transtornos. Tem um nome até que eu não sei falar, mas é borderline? Vamos explicar para o pessoal o que é esse transtorno? Hoje está bastante em alta, né? A gente tem sabido muitos diagnósticos, né? Então, o transtorno borderline é um transtorno de personalidade borderline. A gente fala que é uma personalidade mais limítrofe. E muito parecido com o transtorno de humor, que é o bipolar. Por quê? Existe uma oscilação de humor. Só que o bipolar, ele se mantém, por exemplo, um mês na depressão, aí passa uma semana, tá na mania. Já o border é uma montanha-russa de sentimentos. Ele acorda depressivo, meio-dia ele está na mania, daqui a pouco ele entra na depressão de novo. Então, o nível de sofrimento emocional de quem sofre desse transtorno é absoluto. E aí eles têm uma intensidade muito intensa no relacionamento, é muito intenso na escola, ao mesmo tempo se sentem extremamente rejeitados, então tem dificuldade de se relacionar com outras pessoas, sufoca às vezes uma amiga, um amigo, e aí o nível de sofrimento deles é tão grande que tem casos que eles começam a cometer um cutting, que eles começam a se machucar, então cortam braço, barriga, perna, muitas vezes fazem cortes em lugares que não são visíveis, para que ninguém veja e questione, e esses cortes para eles é porque o sofrimento emocional é tão grande que ao se cortar, a dor dessa ferida ameniza o sofrimento emocional. Tamanho do sofrimento. Então, são casos que precisam de tratamento para o resto da vida. Quando é borderline, precisamos associar não só o psicológico, mas o psiquiátrico, e o ideal é sempre estar junto. Então, eu sempre tenho aquele cuidado de acompanhar junto com os psiquiatras, né, de estar ali em contato, de estar vendo as evoluções, né, e não ficar cada um defendendo o seu na sua sala. Mas tem tido muito casos, eu recebi muito pós-pandemia, de adolescentes, na sua maioria meninas, mas não muito meninos, nesse tipo de caso, e é muito sofrido para a família acompanhar essa montanha-russa de sentimentos no caso. Nossa, eu imagino uma mãe, né, ver a filha ficar se mutilando dessa maneira, né? E então, agora você falou, por exemplo, é bom que o pessoal saiba que terapia é um tratamento contínuo, né? Que, igual você falou, é pro resto da vida. E nesses casos, quando chega lá, por exemplo, o adolescente, nesse estágio já, o que você faz, doutor? Quando é adolescente, eu trabalho junto com a família. Então, eu não gosto de atender só o adolescente. Dentro da psicologia existem diversas abordagens
Mas eu, Thaís, a forma que eu trabalho, é muito importante estar nesse acompanhamento junto. Então, a primeira sessão desse adolescente não vai ser com ele, vai ser com a família. Eu preciso acolher essa família, entender o que está acontecendo. No segundo momento, eu vou atender esse adolescente. E, dependendo da situação, chamar a família, né? Dizer a gravidade do que está acontecendo, ensinar quais são os próximos passos que a gente vai tomar, orientar como conduzir isso em casa, né? Buscar outros profissionais para estar acompanhando junto. Porque o ser humano é um ser integral, né? Tudo está conectado, e o emocional também. Então tem que ser tudo conectado também. É a escola que, se precisar evoluir, ou vai evoluir com a escola. Se tiver outros profissionais que acompanham, é acompanhar junto com esses outros profissionais para ser um tratamento completo, né? Para a gente ver mais resultados nesse tratamento, principalmente quando é transtorno. Nossa, para ter quanta informação, né? E um outro tratamento não, outro transtorno que você estava falando agora, que foi o borderline, e o outro que procurar Bipolar. isso, bipolar, você falava bipolar. O bipolar é o afetivo, né? O transtorno afetivo de humor, ou seja, de alteração de humor. Eu acho que ele é mais fácil de tratar do que o border, porque tem um pouco mais de estabilidade, não é uma montanha russa de sentimentos e de humor num dia só, em 24 horas. Então são fases. Mas quando está numa fase depressiva, é muito depressivo. E quando está em mania, é uma mania absurda. E aí às vezes parte para uma sexualidade mais aflorada, ou parte para quando está no quadro depressivo, né? Pode partir às vezes para uma tentativa de suicídio, mas tem medicação, tem como estar equilibrando isso, tem como estar trabalhando isso em sessões de terapia também. Então são transtornos que, apesar de ser algo que você vai levar para o resto da sua vida, que infelizmente não tem cura, mas tem tratamento, tem como controlar, tem como cuidar. O que eu vejo muitas vezes é aquele paciente que foi, se sentiu bem, achou que está ótimo, abandona o tratamento médico psicológico, daqui a pouco entra em crise novamente. Então eles precisam entender que é algo crônico e que tem que tratar, sim, tem que fazer esse acompanhamento. Às vezes enjoa do profissional, ok, troca de profissional, mas não abandona o tratamento. É porque lidar com as emoções não é muito gostoso, né? Então, o que acontece? Às vezes a pessoa vai e faz uma posição e ela não tem mais para fazer isso. É algo que dá uma bexiga, né? Mexer é difícil, lá ver o que está embaixo do tapete. E antes de acabar nosso programa, a gente precisa falar de um tema que é a depressão, porque hoje você conseguiu trazer aqui para o pessoal de uma maneira muito clara e confortável para que o pessoal entenda cada coisa, né? Que é cada coisa. Vamos falar da depressão agora. Você gostaria de saber E é a depressão. Depressão. Hoje em dia tem muitos casos, né, de depressão. A gente não pode esquecer que a depressão a gente pode ter casos genéticos, que entra dentro daquilo que a gente já estava conversando. Já é uma patologia. Já é uma patologia, que já vem trazendo. E existem questões pontuais. Então, por exemplo, às vezes você tem um dúvida. E aí a gente acaba querendo classificar como depressão, mas não é. Você está triste porque perdeu talvez um ente querido. Agora a depressão mesmo, né, é um transtorno depressivo que precisa de tratamento. A gente deixa de produzir substâncias, né, neurotransmissores importantes que mantêm esse bem-estar. Então isso há uma queda. E aí a gente entra com a terapia para poder estar estimulando esse lidar, esse prazer com a vida. E muitas vezes precisa entrar com medicação para repor esses neurotransmissores que estão baixos. E formas que ajudam muito é a atividade física. A atividade física dá prazer. A atividade física dá relaxamento. Então é aquele abrir a janela de dia, deixar a luz do sol entrar, né? É começar a buscar fazer coisas que dão prazer. Porque o depressivo é como se ele enxergasse a vida cinza, sem cor. Não tem prazer, né? E a gente tem mania de achar que o depressivo é só aquele que fica em casa chorando. Não é. E muitas vezes não é. Às vezes alguém que vive o tempo todo com um mau humor absurdo, você não entende porque tudo tá bom, tudo tá péssimo, nada tá bom, nada tá gostoso. Liga o sinal de alerta. Às vezes pode estar sofrendo. Conheço várias pessoas assim. Pessoas que às vezes sofrem de uma enxaqueca crônica e aí não tem prazer de sair de casa, não tem prazer de se relacionar com ninguém. A gente às vezes tem que ligar o sinal de alerta. Opa, peraí, né? Aquela pessoa que não firma em trabalho nenhum, nada tá bom, nada tá ruim. Aquele que não consegue fazer amizade com ninguém na escola, nenhuma escola é boa para ele, né? Por que será que está faltando prazer aí, está faltando estímulo? Então é algo para a gente avaliar, né? Até que ponto uma depressão, um quadro ansioso, ou diversos outros transtornos também, né? Porque é uma infinidade.
então, agora é o seguinte, antes que a gente acabe o nosso programa, eu preciso que você fale, porque nós começamos o programa hoje e a doutora Thaís não pôde falar um pouquinho da sua formação, de onde você veio, né? Vamos falar do pessoal lá de Espírito Santo do Dourado, que eles também vão acompanhar, né? Vão ter orgulho de ver uma mulher tão inteligente trazendo tanta informação para o pessoal. Você pode falar pessoal um pouquinho? Eu sou Thaís Manice, sou psicóloga, atuo com psicologia há 18 anos, tenho especialização em neuropsicologia clínica, trabalho com constelação familiar também. Hoje eu atuo atendendo adolescentes e adultos. Durante muitos anos da minha atuação, trabalhei com crianças, mas hoje o meu foco maior são os adolescentes e adultos e também casais que estão sofrendo de dificuldade de relacionamento, estão na dúvida se fica junto ou se separa. Então, meu público hoje tem sido os adolescentes, os adultos e os casais. Que vai ser o nosso próximo tema, viu, doutora? Terapia de casal aí, né? Pode deixar. Vamos trazer esse tema aí que é muito interessante, que também atribui essa vida doida do pessoal, né? Rede social, vamos deixar para o pessoal? Sim. Instagram, @Thaís Muniz Psicóloga. Facebook também, @Thaís Muniz Psicóloga. Telefone do consultório, 35988868166. Espero vocês. Prazerzão ter você aqui, viu? Hoje a gente conseguiu conduzir esse assunto que é com leveza e eu tô saindo daqui, olha, cheia de informação. Pois é, pessoal, vou ficando mais uma semana por aqui agradecendo a presença da doutora Thaís, que agora é nossa parceira fiel, hein? Ela vai trazer toda semana um tema diferente, com muito conteúdo para você. E também, daqui a pouco, teremos novas gravações aí com o pessoal lá da Amoras Fashion. Um grande beijo. Fica aqui meu agradecimento aos parceiros, ó, Carol Baganha, Juscelia Dias, Fábio Tranches, Vitória Nanete, Amoras Fashion, doutora Thaís e a Maria Bonita, que é aqui, patrocina também e faz levar esse programa com muita beleza, saúde e informação. Grande beijo para vocês. Darlene Braga, 10 horas da manhã, todos os sábados.